Queridos irmãos, em Jesus Cristo, Deus é bom e nós temos visto a bondade do Senhor. Além do testemunho da Escritura, nós podemos, se formos atentos a isso, perceber que o Senhor de fato é bom e Ele tem mostrado essa bondade em nossas vidas. Apesar de tantas lutas que às vezes passamos no Senhor, mostra a sua fidelidade, o seu cuidado, e nós podemos justamente testemunhar disso. Olhar para vocês hoje aqui, na verdade é um milagre. Poder ver a igreja reunida, e não só aqui, em nossa comunidade, mas em cada canto deste mundo. A igreja universal de Cristo, a igreja católica de Cristo, que está espalhada por todo o mundo. Onde há a igreja do Senhor, ali estão os cristãos reunidos. Eles são a própria igreja de Cristo. Não importa se é aqui no Brasil, se em outro país, onde eles estiverem, como povo do Senhor, eles estão reunidos em nome do Senhor para adorá-lo. Isso de fato é um milagre, porque isso prova a fidelidade de Deus. Desde quando Ele fez promessa e reuniu o povo, nunca jamais, o inimigo de nossas almas, nunca jamais, o mundo, qualquer coisa, pôde destruir o povo de Deus. É por isso que é tão maravilhoso cantar esse hino que nós cantamos agora. Verdadeiramente nada nos pode separar do amor de Cristo. Hoje, pela graça do Senhor, iremos aprender um pouco, iremos refletir sobre comunhão na igreja. Ter comunhão, então, é algo bastante curioso, né? Porque nós temos necessidade de ter comunhão. Nós precisamos estar reunidos com pessoas. Nós somos criados para viver em sociedade. Não é? Então, é necessário ter comunhão. Porém, a unidade, vamos dizer assim, que existe em uma sociedade, não chega aos pés, está muito longe dessa unidade, não é, do povo de Deus. O que o povo de Deus tem é comunhão verdadeira, apesar de nossas fraquezas. E o mundo, por mais que todos sejamos criados justamente para isso, para estar juntos, eles não podem ainda desfrutar disso. Então, a relação que há na sociedade não se compara à comunhão, ter amigos, ter irmãos fiéis, irmãos verdadeiros que compartilham da sua fé, não é? Que têm uma mesma esperança, que podem conversar com cada um de nós, que na nossa conversa particular, os irmãos que se achegam, podem compartilhar ali as razões de sua fé. E nós podemos, então, mutuamente nos consolar. Dizer ao irmão, permaneça firme. Deus é contigo, o Senhor não te abandona. O que nós cantamos e ouvimos no culto, o que nós lemos na palavra, tudo isso é verdade. Então não desanime, não se desvie do Senhor. Nós podemos fazer isso, isso é uma maravilha que Deus nos dá, irmãos. Tudo isso reflete essa comunhão e é uma verdadeira bênção. Podemos falar então, irmãos, sobre comunhão, porque Deus criou um povo justamente para isso. Podemos então desfrutar dessa consolação. O sermão dessa noite tem justamente o seguinte tema: a maravilhosa comunhão do povo de Deus. Eu queria, já usamos o texto do Salmo 137, mas eu queria usar um outro texto, que será o texto básico dessa pregação, que é o Salmo 133. É um texto bastante conhecido, bastante lido. Vamos refletir um pouquinho sobre o que Deus nos ensina. Salmo 133. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o texto. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar em um texto esse, não é? Algo que era cantado pelo povo de Deus ao se dirigirem a Jerusalém, é justamente que Deus ama a comunhão do seu povo. A reunião solene do seu povo é algo amado pelo Senhor. Estamos fazendo isso porque o Senhor nos dá a convicção, como nós aprendemos aqui no Salmo 33, que é agradável, que Deus ama justamente isso, que os irmãos vivam em comunhão, em união. Isso é de fato prazeroso para Deus. Não é difícil de perceber isso, irmãos, que Deus ama a comunhão, porque Ele mesmo nos deu mandamentos, não é? E esses mandamentos refletem justamente isso. Deus nos deu mandamentos sobre a sua santidade, para nós aprendermos a temer o Senhor. Mas não foi só isso, Ele também nos deu mandamentos para amarmos o nosso irmão. Mandamentos que nos ensinam sobre amar a Deus sobre todas as coisas,
mas ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, Deus quer comunhão com o seu povo, e o seu povo precisa desfrutar de comunhão entre si. Isso mostra a própria lei, como Deus ama a comunhão. Isso mostra, então, esse grande amor de Deus acerca da comunhão do seu povo. Isso é algo muito, muito profundo e muito sério para nós. Não é? Nós não podemos, então, jamais olhar para qualquer doutrina bíblica e a entendê-la como uma doutrina exclusivista, como se fosse algo que fosse exclusivismo. Não é? Que fosse pregar o exclusivismo no meio do povo de Deus. Nem mesmo a doutrina da eleição, da salvação. Não é? Nem mesmo essa doutrina nós podemos tratar de maneira exclusivista. Essa doutrina é até tratada por muitos cristãos hoje que se dizem reformados com um exclusivismo perigoso e estranho à Escritura, ao contexto da aliança, ao contexto do pacto, do povo de Deus. As pessoas estão acostumadas a dizer bem assim: ora, a salvação é individual, Deus escolheu indivíduos, não é? Então eu vou cuidar da minha salvação. Cada um cuida da sua. E esse pensamento exclusivista às vezes domina o coração de cristãos hoje. Isso é muito triste, porque não reflete essa comunhão tão amada com Deus, de nos preocupar com o nosso irmão, não é? De amar o nosso irmão de verdade e em busca dele, de orar de fato pelo nosso irmão e de fato procurar cuidar do nosso irmão. Esse exclusivismo não reflete essa comunhão que Deus revela em sua palavra. Deus, ele elegeu sim indivíduos, mas qual o propósito da eleição de cada indivíduo? É que cada indivíduo seja um oráculo do Senhor sozinho? Não. Deus escolheu indivíduos, irmãos, em Jesus Cristo, na eternidade, para tornar-nos um em Cristo. Ou seja, da eternidade, Deus escolheu um povo. Cada pessoa que Deus escolheu na eternidade, o número definido dos eleitos, Ele escolheu para uma razão, para que eles fossem únicos, para que houvesse comunhão. E é por isso que a igreja prega o Evangelho, para chamar, pela pregação do Evangelho, cada um dos eleitos para o culto solene, para a reunião do povo de Deus. É por isso que nós pregamos. Porque Deus ama a comunhão. Ele escolheu para sermos um. No culto, então, como é o contexto aqui do Salmo 133, é um ambiente onde a comunhão do povo de Deus ela é expressada de maneira máxima. Imagine toda a expectativa e alegria no coração daqueles que realmente amavam no Senhor quando chegava o tempo das festas em Israel. Eles se reuniam pelo menos 3 vezes ao ano. E eles saíam de suas localidades, de suas cidades, dos municípios afastados, e eles iam em procissão até Jerusalém, porque eles receberam a ordem do Senhor de adorá-lo no templo, o culto solene, não é? A santa convocação, e eles se dirigiam para adorar o Senhor. Tudo então que Deus nos ordenou fazer com relação, não é, a bênção da comunhão refere-se também ao culto, né? Ao culto que o Senhor revela ao seu povo. E é por isso que quando nós olhamos para os Salmos, o Salmo 95, por exemplo, verso 6, o Senhor diz não a um indivíduo, mas ao seu povo, ele fala: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Como também o Salmo 100, verso 4, entrem por suas portas com ação de graças, e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. São convocações para o povo de Deus. Não é? É o chamado de Deus para o seu povo. Isso não reflete exclusivismo, mas comunhão. Que Deus se relaciona com o seu povo. Essa é a vivência que nós temos no pacto, na aliança. É por isso que nós temos que aprender cada vez mais, não é? A nos achegar, a estarmos mais unidos, a compartilhar mais a nossa vida, nesse sentido, a nos ajudar mais na caminhada cristã. Porque Deus chamou tudo. Não é? Então, ninguém aqui é queridinho do Senhor. Ninguém aqui é o crente especial de Cristo aqui. Existe isso. Todos nós, não é? Temos um valor destinado para Cristo que nos salvou por meio do seu sangue. Ele nos comprou. Não é? A nós todos, que confessamos o seu nome. E é sobre isso que o Salmo 133 está falando. Sobre como é agradável ao Senhor a comunhão do seu povo. A comunhão do seu povo na sua presença. A referência do óleo que nós vemos aqui, não é? Como esse óleo precioso que é derramado na cabeça de Arão, que desce por sua barba, é a referência ao culto. Porque ali estamos falando, é uma descrição da ordenação, da consagração de Arão no sumo sacerdote. Aquele que cuidaria do culto ao Senhor, junto com os demais sacerdotes. Então isso refere-se justamente a culto.
a aproximação de Deus. Quando o texto fala também, não é, desse Hermon, desse Monte Hermon nesse sentido, nos dá uma figura muito importante para compreendermos essa bênção que desce e vai até o povo de Deus. O Hermon, não é, era um monte muito importante na história de Israel, no Reino do Norte. Quase sempre estava coberto de neve, era um monte alto. Não é? E havia então uma ligação muito importante desse monte com Jerusalém. O Monte Sião, como ele fala aqui, que essa bênção, que esse orvalho desce do Hermon até o Monte Sião, passa pelos montes de Sião, é uma referência justamente a Jerusalém. Jerusalém estava justamente cercada pelos montes de Sião. Não é? Os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a descrição da cidade santa, a cidade edificada, a cidade que o Senhor mandou construir para ser o templo da sua habitação. Então tudo isso mostra literalmente, irmãos, não é? Uma necessidade que havia de Jerusalém naquele período com relação ao Monte Hermon. Jerusalém é um lugar muito seco. Eles dependiam muito do orvalho que descia desse monte. Jerusalém tinha uma dependência muito grande dos rios, que eram poucos. A fonte de águas ali para eles era bem escassa, não é? E por isso eles dependiam muito da bênção que vinha do céu, da chuva e do orvalho que descia pelo Hermon. Então veja, isso tem um significado, o salmista justamente usa isso para expressar, não é? Nesse símbolo, nesse significado, que a bênção do Senhor desce do seu monte, desce das alturas, dando vida, florescendo, até chegar a Jerusalém, e por poder desfrutar dessa bênção. Então tudo isso se refere à bênção que Deus derrama sobre Jerusalém, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Veja como isso é maravilhoso na palavra de Deus. O salmista ilustra para mostrar que em Jerusalém, que ali, nos montes de Sião, onde Jerusalém foi estabelecida, não é, como cidade santa, cidade do Senhor, a representação física da igreja no Antigo Testamento, não é, estar ali, naquela comunhão, garantiria refrigério, garantiria sossego, paz, alegria. A comunhão do povo de Deus era assim uma bênção. E era isso que justamente o salmista estava ensinando com esse salmo. A bênção manifesta na igreja. Mas pensem por um momento. Será que era fácil? Porque quando o salmista expressa, né, essa alegria, esse prazer de comunhão, nós temos que nos perguntar: era fácil para o povo de Deus no passado amarem a comunhão desse jeito? Não era, irmãos. Quando nós olhamos para a história de Israel, o que nós vemos? As tribos viviam em contenda muitas vezes. As tribos não chegavam a um acordo. Tanto é que Israel foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá, porque havia contenda. Então, não era fácil manter uma comunhão. Porque o salmista então fala com tanta alegria e prazer, como expressando o sentimento de Deus, a alegria do Senhor em ver comunhão do seu povo, se não era fácil, não é? Conviver com o povo de Deus ali, em meio ao povo de Deus. Isso de fato é importante para nós. Mas o salmo, esse salmo, ele é um salmo de romaria, é um salmo que o povo cantava indo para Jerusalém. Era um salmo especial que o povo cantava alegremente, mostrando justamente isso, a alegria. Não é? Que maravilha podemos caminhar juntos e saber que de todas as tribos, pessoas estão vindo para adorar o Senhor, todos juntos. E eles faziam isso porque o Senhor ordenou. Não era fácil, mas o Senhor ordenou essa verdade. Quando nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12, verso 1 ao 7, quando o Senhor vai conduzir o povo na terra, ele diz bem assim: são estes os estatutos, os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus,
mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. E esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as vossas ofertas, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Veja a compreensão do chamado que Deus dá ao seu povo para o culto. Deus, mais uma vez, relembra ao povo: eu libertei vocês da idolatria, então vocês vão destruir toda a idolatria que houver naquele lugar. Vocês vão reformar tudo. Vão tirar os postes ídolos, vão tirar a maneira, aquela cultura que está naquela terra de adoração. Vocês não vão fazer assim, mas vão fazer diferente ao Senhor. Vocês vão se reunir no lugar que o Senhor determinar. O lugar que o Senhor determinar as nossas tribos. Ou seja, ele está se referindo aqui a Jerusalém, onde o templo seria construído. E ali eles iriam oferecer o seu culto, o seu sacrifício, os seus holocaustos. Eles fariam isso com alegria diante do Senhor. Então isso nos mostra de maneira bastante clara, não é? A bênção do Senhor sobre a vida da igreja, que se reúne para a adoração. É sobre isso que o Salmo fala, essa comunhão que é demonstrada no meio da comunidade, né? Do ajuntamento do povo de Deus. Deus estava ensinando ali, então, justamente isso. E com isso, também nos ensina que nós, hoje, também devemos amar a igreja. Nós não podemos olhar para a igreja de Cristo como uma mera instituição, como uma mera organização. Ah, pastor, nós temos um estatuto, nós temos um regimento, não é? Nós temos regras, uma ética a ser seguida. Pastor, nós temos uma agenda anual, nós temos metas para serem alcançadas. Nós não podemos olhar a igreja por esse prisma, por essa lógica. Isso é o comum, nós precisamos nos organizar. Mas a igreja é o povo de Deus, o povo que Ele ama. O povo, não é, que tem sobre a sua vida o sangue de Cristo derramado. Deus ama a igreja. E Ele nos ensina por meio disso que Ele também ama a igreja. Ele ama o seu povo. Esse é o ensino. E a pergunta para nós é justamente essa. Amamos a comunhão. Amamos a reunião do povo de Deus. Temos prazer em sermos chamados no dia do Senhor para adoração, para servirmos ao Senhor. Há de fato alegria em nosso coração por isso. Nós nos empolgamos em saber que está chegando o momento, não é? Mais uma vez, sendo com nossos irmãos, aqueles que também são salvos, que amam a Cristo, que foram comprados por seu sangue, para ali juntos adorarmos ao Senhor. Será que há alegria em nosso coração para isso? A demonstração de um coração regenerado é o amor pela igreja. É o amor pelo povo de Deus, é o amor pela comunhão. Nós podemos ver o exemplo do Salmo que nós lemos, no Salmo 137. Embora seja um salmo bastante triste, mas mostra o amor, não é? De quem de fato crê no Senhor. Lembrando do Salmo, no verso 1, nós lemos bem assim, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Olha o choro do salmista. Relembrando como não somente ele, mas os outros lá de Jerusalém choravam quando estavam na Babilônia. Eles lembravam de quando eles poderiam desfrutar dessa bênção do Salmo 133, de estarem reunidos com seus irmãos em comunhão para lhe adorar o Senhor. Eles se lembravam como eles podiam adorar ao Senhor em alegria. Mas agora a expressão do coração deles é o lembrar de Jerusalém, que eles não estão mais lá, é de choro. Eles se sentavam de tristeza, eles choravam nas margens dos rios, né, de saudade de Jerusalém. No verso 2, nós temos: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Olha o que os opressores babilônicos exigiam do povo de Deus, quando os levavam para a Babilônia. Cantem aí hinos que vocês cantavam em Jerusalém. Cantem os hinos que vocês costumavam cantar, não é? No ajuntamento do povo. Cantem os hinos.
Era como dizer para eles: cantem os hinos da igreja aqui em nosso meio. Cantem os hinos da igreja. Né? Era como se, verdadeiramente, eles desafiassem o povo de Deus. Qual seria o sentimento deles? Eles já demonstram tristeza aqui. Nós pendurávamos as nossas armas. Não havia alegria em nosso ser. Nós não podíamos adorar a Deus. Estávamos longe do lugar que Deus determinou para a adoração. Era como se nós não pudéssemos nos encontrar com o nosso Deus. E isso era tristeza. Qual razão para alegrar-se? Estando longe do Senhor. Qual razão para cantar com alegria? Se estamos afastados do lugar de adoração. Era assim que ele se sentia. E no verso 4, como ele diz: como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Veja a tristeza, irmãos. Como nós poderemos cantar os hinos consagrados ao Senhor, que nós cantávamos para Ele, no meio de um povo estranho, longe do lugar de adoração? É como dizer para nós hoje, não é? Vocês não podem mais adorar. Vocês estão proibidos de adorar a Deus, de se reunir como igreja. Vocês agora vão ser separados. E nós queremos que vocês que cantam na igreja não cantam mais em culto, mas vão cantar para nós, para fazer uma apresentação para nós aqui. Os opressores nos exigindo que nós cantássemos alegremente. Qual o sentido disso? Isso jamais poderia sair do nosso coração, de nossa vida. Que haveria tristeza. Não haveria razão para se alegrar. Os cânticos do povo de Deus são para expressar seus sentimentos, tanto sentimentos de tristeza, como também sentimentos de alegria. Cantar a Deus é uma bênção para o seu nosso povo, irmãos. E aqui, os salmistas estavam tristes. Eles estavam tristes, profundamente tristes, não encontrando razão alguma para se alegrarem e cantar ao Senhor. Então, essa expressão máxima de tristeza é quando ele diz no versos 5 e 6: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, e se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. A alegria do coração deles ali, ao estarem longe de Jerusalém, era justamente lembrar como nós éramos felizes e alegres em poder adorar o Senhor em comunidade. Como nós éramos felizes estando juntos, tendo liberdade para dizer que Deus é o Senhor de nossas vidas. Isso nos foi tirado. E aqui ele expressa a sua tristeza profunda, a sua melancolia, por estar longe do lugar de adoração. Não podiam mais sair de suas terras para irem juntos em procissão para a casa do Senhor. Não havia os cânticos de alegria se dirigindo a Jerusalém. Não havia o compartilhar da fé, a alegria que eles tinham uns com os outros, dizendo: nós vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não havia mais isso. Havia tristeza. E essa tristeza, irmãos, profunda, só nos mostra uma coisa: como esses aqui, que eram remanescentes fiéis, amavam a igreja. Como eles amavam o povo de Deus. Como eles amavam a comunhão. A comunhão para eles era algo caro, muito caro. Por isso era tão dolorido estar longe de Jerusalém. Por isso, pelo ensino de que nós também precisamos amar a igreja assim, desse jeito. Desejar, de fato, comunhão com o povo de Deus. Que o Senhor nos ensine a sua palavra. Em Hebreus 10 e 25, nós vemos bem assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima do dia. A exaltação de Deus para nós é justamente essa: nós não devemos deixar de nos reunir. A reunião do povo de Deus é importante demais para o Senhor. Traz alegria, e é justamente isso que o Salmo 133 nos fala. Essa bênção, essa unidade, essa alegria que Deus envia a sua bênção, né? No contexto dos Salmos, aos montes de Sião, a Jerusalém. Deus envia a sua bênção à igreja por da comunhão. Afastado da comunhão do povo de Deus. Esse é o momento máximo de comunhão. Deus ama as portas de Jerusalém. Deus ama a reunião do seu povo. Ainda mais,
Irmãos, ele ama muito mais isso ainda do que a nossa comunhão particular com ele. Nós temos comunhão com Deus e podemos buscar Deus sempre em nosso particular. Mas quando nós olhamos para a Escritura e observamos como Deus nos trata como um povo santo, um povo separado, um povo que ele separou para ser a sua propriedade exclusiva, nós podemos ter uma noção de como o Senhor ama. Ver isso que está acontecendo agora. Como expressou amor no passado. O Senhor ama a união, o ajuntamento do Senhor. Que haja então em nosso coração, irmãos, não é? Esse anseio verdadeiro, essa oração sincera, que nós precisamos amar a igreja. Precisamos de fato, não é? Dizer como salmista: eu prefiro a Jerusalém, eu prefiro a igreja, eu não posso me apartar da comunhão do povo de Deus, eu não posso me afastar daqueles que são do Senhor, como nós cantamos no Salmo 16, e nos teus santos está o meu prazer. Nosso prazer está nisso, em saber que Deus se relaciona com o seu povo, somos nós com sua graça. A sensação que nós podemos observar isso aqui é aquela sensação de quando uma coisa muito boa, que nós gostamos tanto, está se acabando. Está acabando. Então, antes de acabar, já vem uma nostalgia automática. Você fica triste porque está se acabando. Você queria que isso acabasse. Eu, às vezes, posso lembrar que muitos irmãos expressaram isso no nosso acampamento, por exemplo. Passamos 4 dias ali, descansando, aproveitando, nos divertindo, ouvindo pregação, compartilhando, brincando, aproveitando mesmo. Compartilhando 4 dias de refeição, que é maravilhoso poder almoçar juntos, né? Almoçar juntos, tomar café, tudo. Isso é maravilhoso. Mas quando chega no último dia, que está perto de começarmos a arrumar as coisas, fica aquele sentimento. Nossa, e há, com certeza, um anseio para que venhamos nos reunir mais uma vez daquele jeito. Assim, sentimento, nós iremos olhar para a igreja. Tem que haver um sentimento em nós, irmãos, e quando o culto estiver acabando, o nosso coração se aperta por saber que nós estamos terminando o momento do culto solene, iremos nos alegrando ainda, mas quando observamos nossos irmãos se despedindo de nós, cada um indo para o seu lado, e saber que vamos passar um período de uma semana, cada um cumprindo as suas obrigações, nosso coração tem que renunciar, não é? Tem que haver uma oração sincera. Deus, que os dias passem logo, para que mais uma vez sejam reunidos com meus irmãos, possa com eles dizer que tu és o nosso Senhor. Tem que haver isso. É sobre isso que estamos falando. Sobre essa alegria, sobre esse prazer na comunhão. Temos que olhar para o Senhor, molde o nosso coração, molde a nossa vida, amarmos. Então oremos com sinceridade, que o Senhor nos ajude. Quando nós observamos a palavra do Senhor, exortação sobre a unidade, sobre o cuidado uns para com os outros. Primeira carta aos Tessalonicenses 5 e 11, nós lemos bem assim: por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A exortação histórica para a igreja é isso. Vocês precisam se exortar. Ninguém se exorta longe, vocês têm que estar juntos. Vocês têm que conversar mais como irmãos, compartilhar mais como irmãos, para que assim haja ajuda. Não é? Gálatas 6:2, nós vemos bem assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que palavra, irmãos. Não é? Nós temos que aprender justamente isso. A comunhão é para esse bem, é para uma bênção para nossas vidas, de podermos compartilhar, levar as cargas dos nossos irmãos. Dizer: irmão, estou aqui para te ajudar. Nós somos irmãos de verdade. Isso não é uma brincadeira. Eu não estou fazendo um faz de conta aqui, não. Não é uma consideração social, não. Essa é a verdade do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos ligados com o poder, não é? O poder criador do Senhor. Deus habita em nós, é o mesmo Espírito habitando em nós, é o mesmo Deus habitando em nós. É preciso exaltar a isso. Na primeira carta de João 3,16, nós vemos bem assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como nós aprendemos a amar o irmão de verdade, sendo irmãos dele? Não é? Afunilar cada vez mais a nossa relação é importante para a nossa vida como cristãos. É por isso que a igreja tem que estar unida. É por isso que nós temos que desejar, não é, cada vez mais ter momentos assim,
não só no culto solene, mas aproveitar da melhor maneira os eventos, os acampamentos, não é? As confraternizações, tudo isso tem que ser muito bem aproveitado por nós, para que haja isso, cada vez mais aproximação, e venhamos aprender a amar nosso irmão de uma maneira tão sincera, tão verdadeira. Estaremos prontos para dizer principalmente isso, irmão. Eu vou vir com você. Você está precisando de mim. É assim que deve ser a comunhão da igreja. Tem um novo mandamento, dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem. É esse amor de verdade, na íntegra, não é só de discurso, não. Porque falar que ele é a coisa mais fácil do mundo. De fato, amar é estender a mão, dizer, irmão, estou aqui. Para chorar com você, para me alegrar com você, para orar com você. É nessa prática que o mundo conhece que nós somos discípulos. Não, o mundo não vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo se nós sairmos gritando a todos os cantos da terra, não é? O nome de João Calvino. De forma nenhuma. Ninguém vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo de verdade se nós apresentarmos um sistema teológico para essas pessoas. Olha aqui, ó, nós somos cristãos reformados, nós confessamos a forma de unidade, nós podemos provar para vocês que nós estamos certos e vocês estão errados. Não é esse o propósito da igreja. Não é por isso que nós somos chamados. Nós vamos ser conhecidos como arrogantes aqui, como prepotentes, mas Cristo nos ensina a dizer justamente isso. Nós precisamos praticar amor de verdade, sincero. Então, o mundo conhece que nós somos discípulos dele. Na primeira carta de João, ainda no capítulo 1, versículo 3, nós vemos bem assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos de comunhão. Essa comunhão demonstrada na vida da igreja demonstra que nós não estamos ligados apenas nesse sentido, de maneira social, emocional, mas temos uma ligação direta com o nosso Deus. Comunhão com o Senhor. É por isso que Cristo orou acerca da nossa comunhão. Em João 17, verso 20, diz bem assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ouça a oração de Cristo. A oração dele para que a nossa comunhão fosse verdadeira. E a comparação que ele faz aqui, e o propósito aqui é justamente isso. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós. Coisa profunda. Percebe como Deus tem prazer na comunhão. Que enviou seu filho para esse fim. Diante de tantas declarações tão profundas do Evangelho, alguém pode pensar, e é justo que pense: pastor, isso é impossível. Eu sinto muito, pastor, mas eu sou pecador miserável. Não é? Eu sou egoísta por natureza. No fim, está aqui dentro de mim. Essa natureza má em mim ainda me diz que eu devo buscar tudo para mim mesmo, para o meu ego. O que importa sou eu, os meus prazeres. Como é que eu vou amar as pessoas desse jeito? Dessa forma. Não é uma consideração amigável, não é isso. É amor de verdade. Como é que eu vou amar as pessoas assim? E nós temos que reconhecer então por isso. Isso não é uma coisa que nós produzimos. Não está em vocês ou em mim, ou nenhum cristão desse mundo, a capacidade de amar dessa forma. Não está. É uma ilusão imaginar que nós temos o poder para isso, porque nós não temos. Porque quando, não é, as coisas apertarem, vamos pensar sempre na nossa vontade pessoal. Não vamos querer sofrer por ninguém. É assim que a nossa natureza pede. Por isso, o poder para fazê-lo não é a obra humana, mas amar o nosso irmão dessa forma é a obra de Deus. Por isso que eu disse no início, ver vocês assim, é um milagre. O poder da igreja reunida é um milagre do Senhor. Isso não é possível sem a obra de Cristo, sem a atuação do Espírito Santo. E nós aprendemos com isso então, que Cristo morreu para esse fim, para nos fazer. A salvação é isso, é Deus nos libertar dos ídolos, da idolatria do pecado, e nos transportar para o reino do Filho do Céu. O reino onde há comunhão plena,
onde há paz, justiça, amor verdadeiro. Essa é a salvação. Não é? Conhecer a Cristo, conhecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ser guiado, ser conduzido pelo Espírito de Cristo. Nós vemos em 1 Coríntios 5, 17 a 19, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, o que nos torna um assim, reconciliados com Deus Pai, é a obra de Cristo. E essa reconciliação não é diz respeito a sermos um, a termos uma reconciliação com a própria igreja, a sermos membros uns dos outros. E esse é o poder do Evangelho. Ninguém pode fazer isso. Religiões que o homem inventa não podem fazer isso. Não é? Terapias, autoajuda, nada pode fazer isso. Entendeu? Um time de futebol, a turma da escola, nada disso se compara a essa comunhão que nós temos em Cristo. Nada. E é por isso que a Escritura nos ensina, em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. É isso que a palavra nos ensina em Romanos 12, verso 4 e 5. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Veja o que o Evangelho nos diz, há uma ligação entre nós. Nós estamos ligados. Percebe isso? A minha nos foi dada pela fé do Evangelho, pela obra do Espírito Santo. E essa natureza é aquela que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a unidade do Espírito. Ainda a palavra do Senhor diz em Colossenses 3:15 que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Fomos chamados para isso. A nossa vocação é essa, o nosso chamado é esse. Estamos em comunhão. Amar os nossos irmãos. Em Efésios 4, versículo 16, nós também aprendemos dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. É a nossa comunhão. Veja, é a nossa comunhão, o meio pelo qual Deus determinou o crescimento da igreja. Estão ouvindo isso aqui? Nós podemos causar um crescimento como? Parando de pregar o Evangelho, pregando autoajuda, não é? Pregando um Deus que não é Deus, é Papai Noel, um Deus que fala e dá presentinhos. Nós podemos mudar tudo aqui, não é? Abandonar a mensagem da reforma e começar simplesmente a agradar as pessoas. E começar a vender milagres, a vender mentiras, talvez para poder reforçar mais, começar a agir como espíritas. Não que eles estão errados em ajudar as pessoas, mas botamos o foco da igreja para isso. E pensar que não, dentro de pouco tempo, talvez 2, 3 anos, não é? Sejamos como um dos maiores tempos aqui. É uma maior comunidade. Pode acontecer isso. É uma maneira falsa de crescimento da igreja. A maneira verdadeira. O crescimento verdadeiro é o crescimento do Santo na igreja. O crescimento na igreja é o crescimento que vem da comunhão. É por nossa comunhão, é através de nossa comunhão, que é a providência de Deus, que a igreja cresce. Se não houver amor, nós não cresceremos. Não depende de um pastor desenrolado. Porque se fosse, deveríamos chamar algum pastor que se veste de algum herói. Isso é muito atrativo. Pessoas buscam a Deus assim. É isso. Mas nada disso vai resolver o problema. Nada disso vai dar crescimento. Mas é a comunhão do povo de Deus. É quando nós buscarmos ao Senhor de tal forma, estarmos ligados a Ele de verdade, na prática de nossas vidas, que a nossa comunhão, a nossa ligação, vai fazer com que a harmonia se restaure em nossas vidas. E aí haverá cooperação. A igreja produzirá o seu próprio crescimento.
É assim que Deus, verdades profundas pela obra interna do Espírito Santo. Porque em minha natureza, eu sou inclinado ao diabo, tanto a Deus, se deixar em nossa mão. Se Deus não agir em nós, ferir o nosso bem pessoal e não nos importar com a nossa vida. Fazer isso é uma obra do Espírito Santo. Romanos 8, verso 14 a 17, nós lemos bem assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos a Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A consciência de filiação que nós temos aqui é obra do Espírito. Quando você olha para o seu irmão, você vê o irmão verdadeiro. Tem todos os espíritos conectados. O nosso Deus é poderoso. Essa consciência de filiação, então, é para mostrar que nós somos de fato irmãos. E isso aqui não é conclusão lógica, não é fruto de estudo, de investigação arqueológica, de fazer um exegese do texto. Não é isso. É a obra interna do Espírito Santo, nos convencendo que nós somos todos filhos de Deus. É isso. Por isso, o que nós temos na palavra do Senhor, esse prazer na comunhão que o Senhor tem com o seu povo, é para nos ensinar justamente isso. Que nós precisamos lutar por essa verdade. Amar a igreja. Desfrutar desse amor não é com sinceridade e alegria. Tem prazer. Devemos orar por isso. Porque é na comunidade, com o ajuntamento do povo de Deus, que Deus ordena a atenção. Que o Senhor abençoe o seu povo. É aqui que nós somos consolados. É aqui que nós compartilhamos. É aqui que os irmãos nos consolam, nos ajudam, nos animam, nos exortam. É aqui que nós ouvimos da boca do Senhor pela pregação do Evangelho que nós estamos falhando e precisamos corrigir. É aqui que o irmão que nos ama chega até nós, bate em nosso ombro e diz assim: irmão, você sabe que, como filho de Deus, eu posso exagerar. Arrependa-se. Arrependa-se. Eu oro por você, eu te ajudo. É aqui. Por isso é tão importante a comunhão do povo de Deus. É por isso que Deus ama tanto essa comunhão. Porque Ele mesmo é uma comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. É essa a lição do Santo Evangelho. Amém.